Olá você, bom dia, boa noite, boa tarde. Como sempre, agradecendo a sua presença, a sua audiência. E pedindo, agora que eu já aprendi, se inscreva aqui, amassa o like, prestigie a gente. Queremos estar crescendo na sua audiência e na sua recomendação. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. O Bruno novamente vai me ajudar na apresentação desse convidado especial que é o Agenor. Nós vamos refletir sobre essa sociedade de ansiolíticos que a gente vive. A gente está numa sociedade de remédios, tudo caiu o consumo no Brasil, menos ansiolítico e estabilizador de humor. Existem técnicas que não precisam ser drogas. E para nos ajudar nesse mundo moderno que a gente vive, tão acelerado, é que nós vamos conversar com o Agenor e hoje com o Cadu, que pratica uma série dessas ferramentas há muito tempo e vai conversar conosco numa entrevista. É entrevistado, vai para a roda. E eu passo a bola aqui para o meu amigo Bruno Fiorentini para apresentar como ele merece a Agenor. Excelente, Rogério. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu acho que esse tema ele é super adequado ao mundo e à crise que nós vivemos ainda, né? Essa crise do Covid. Então, eu estou realmente bem entusiasmado para a gente poder começar a conversa, discutir, inclusive discutir as implicações que isso tem nas empresas e como essas técnicas e essas metodologias que a gente vai discutir aqui podem ajudar dentro das empresas também. Falando do nosso convidado, eu sempre pego uns convidados maravilhosos para falar. O Agenor é um irmão, a gente se encontrou... Na verdade, o Agenor marca exatamente o momento que eu passei a trabalhar na área de tecnologia, na área de internet, porque eu trabalhava no banco, e quando eu saí do banco e fui empreender abrindo a Media Lab, o Agenor foi a pessoa que já fazia parte do Grupo Mantel na época, que era um dos investidores, e ele foi a pessoa que, na verdade, segurou a nossa mão e foi lá trabalhando com investimento, entendendo qual seria o tamanho do investimento, onde a gente ficaria e tudo mais. E a partir dessa parceria, a gente trabalhou muito junto daquela época, nasceu uma amizade que dura aí, sei lá, 25 anos ou mais. 25 anos, eu acho, 25 anos. Então, o Agenor tem uma trajetória fantástica profissional. Ele é um cara que foi sempre um profissional bastante eclético, bastante generalista. Em determinado momento, ele virou um especialista em marketing, trabalhando principalmente com trade marketing. Nessa capacidade, ele trabalhou mais de 10 anos no Yahoo, inclusive foi assim que ele acabou indo para o Canadá, porque ele foi para o Canadá para assumir a área de trade marketing do Yahoo no Canadá. E depois que ele saiu do Yahoo, ele teve um período muito interessante, eu tenho certeza que ele vai dividir aqui com a gente essa jornada, e ele pivot a carreira dele para essa área de mindfulness, né? E ele hoje é um coach de mindfulness bastante atuante no mercado, tem muito conteúdo publicado aí nas redes, tem vídeos, tem áudios, eu espero. Depois a gente vai botar até os links aqui embaixo para quem quiser. Mas é interessantíssimo ver isso e ver como a gente realmente pode estar se redescobrindo o tempo inteiro e no caso dele, essa redescoberta maravilhosa para uma carreira nova que parece que ele sempre teve esse dom. Então, é com muito prazer que eu apresento a Agenor aqui, Agenor Cury de Castro, e que eu recebo ele para essa conversa. Agenor. Grande. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui. Como eu falei antes de nós começarmos a gravar, eu sou audiência cativa desse programa. E como o Bruno falou, quer dizer, eu conheço o Bruno há 25 anos, o Bruno abriu portas para mim em diversas oportunidades profissionais e pessoais, que me trouxe a conhecer Cadu Lemos, que foi um prazer. Outro dia eu estava pensando, eu sempre penso no Cadu quando eu faço minhas práticas contemplativas, que Cadu, há 20 anos atrás, era um pioneiro nessas práticas, quando ele falava de enneagramas, ele trazia xamãs, as palavras de sabedoria, e dentro do mundo corporativo, que o Bruno abria portas para isso. O Bruno abria oportunidades, quando ele é presidente do Yahoo no Brasil, abriu oportunidades para o Cadu vir e compartilhar a experiência dele nas práticas contemplativas e nas palavras de sabedoria, sempre buscando um equilíbrio emocional
dentro das empresas. E esse foi um dos motivos que me trouxe, que me levou a praticar oficialmente, vamos falar assim, porque a prática informal sempre existiu, a prática de atividades contemplativas. Depois eu vou explicar por que eu estou generalizando isso, mas e não chamando de meditação, porque a meditação é muito restritiva, o conceito de meditação é restritivo, mas a prática contemplativa, por isso que a busca, como o Buda dizia, do meio do caminho, foi o que me levou a praticar mais e estudar. E quando eu me descobri, eu falei, eu gostaria que as pessoas também se descobrissem. Entendeu? Depois de ter saído do Yahoo, explicando como foi minha trajetória de demissão, né? O antes, o durante e o depois, todo o processo de rejeição pelo qual você passa quando você tem mais de 50 anos de idade, vai para o mercado de trabalho onde você não tem um networking. E você estava fora do seu país, né? E você acha que a sua história profissional te qualifica. E eu aprendi que não, que a história profissional somente não te qualifica a mover para frente, né? Então, depois de mais de 300 rejeições, 2 anos depois, crises pessoais em casa, né? Eu sentei um dia para meditar e falei, eu quero 30 segundos de paz, é só o que eu preciso. Então, quando eu voltei para casa, eu já tinha feito um workshop em meditação zen budista, não gostei. Não é fácil. Não é fácil. Eu falei para mim mesmo, eu preciso de 30 segundos de paz, em que eu não me sinta culpado pelo passado e nem ansioso pelo futuro. Aí eu consegui. E aí eu falei, eu quero 1 minuto de paz no dia seguinte. Eu consegui. Então você vai se redescobrindo nesses momentos. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu trago toda essa experiência das mudanças pelas quais eu passei, não só profissionais, mas de vida. A experiência de ter gerido pessoas em vários momentos. E eu resolvi me certificar. Me certifiquei como professor de meditação. Foi muito voltado para o lado clínico e neurocientífico, que me trouxe uma outra visão. E aqui estou, com os meus amigos, feliz, 1 minuto após o outro. Deixa eu só falar o seguinte, os áudios do Agenor, para quem tiver afim, de novo, vai estar nos links, mas tem essa história dele que é realmente muito legal. É engraçado porque isso foi o primeiro áudio que eu ouvi teu, AG. E eu acho que você ajudou muita gente, né? Porque toda vez que a gente mostra a nossa vulnerabilidade, e é tão difícil a gente fazer isso, né? Eu tenho certeza que muita gente que passa pela mesma coisa, às vezes está se segurando, tem isso como um suporte muito grande. E você passou isso de maneira fantástica. Realmente é um áudio imperdível e se vocês tiverem que escolher só um, eu definitivamente recomendo que vocês ouvirem esse áudio. É uma história de muitos, né, Agenor? E isso é bacana, porque a pior coisa do mundo é você se sentir uma exceção no meio de um mar de gente que não tem problema, né? É o que as redes sociais passam, é o que as pessoas gostam de passar, porque, como o Bruno falou, ninguém gosta de admitir vulnerabilidade, né? Agora, antes de te explorar um pouquinho mais, eu queria fazer a mesma pergunta para o Cadu. Cadu, como é que você começa a desenvolver, e eu vou chamar de ferramentas, essas ferramentas para trabalhar o estresse, para trabalhar esse preparo emocional para você viver o agora, sem essa preocupação com o passado e o futuro? Olha, a minha história é muito curiosa, porque, no fundo, esse é um processo que não termina, né? Eu estou no meio dele. Eu sempre fui uma pessoa de muita passionalidade, muita energia. Antigamente falava que era pavio curto, né? Também muito impaciente, muito intolerante. Isso me custou muito ao longo da minha vida. Me custou muito. Me custou amigos, me custou alguns familiares, me custou empregos. Isso estou falando de
nos meus 18, 19, 20, 20 e poucos anos, né? Começo de carreira profissional. Sempre fui muito intenso, muito... Mas, ao mesmo tempo, lá com 14, 15 anos, eu tinha uma curiosidade muito que continua, né? Porque, aliás, curiosidade é uma coisa fabulosa, né? É tão bom ter curiosidade, né? A gente está sempre buscando... Eu sempre fui muito curioso e eu comecei a estudar, olha só, veja você, eu tinha 15 anos, eu morava em Brasília. E aí estava tendo um congresso internacional, não riam, mas é verdade, eu fui lá e achei o máximo, Congresso Internacional de Ufologia, ou seja, saudades do de Cadu disco desse tempo. voador. Brasília era tida como um lugar que tinham aparições de discos voadores, tinha um cara estudioso famosíssimo no Brasil, que era o General Uchoa, ele morava em Brasília, e eu tinha 15 anos, estou falando dos anos 70. Acho que é uma prática que vem desde essa época, né? De arrumar umas janelas, qualquer momento é momento para saciar a curiosidade, para ler um pedaço de alguma coisa, ver um vídeo, etc. Então, nessa inquietação dos meus 15 anos, que seguiram, né, e seguem até hoje, ainda bem, eu cheguei no Krishnamurti, que é um indiano maravilhoso, com textos lindos e tal, e isso foi uma caminhada, é uma caminhada de 40 anos, talvez, pouco mais, pouca coisa mais, mas estou com 58, 40 e pouquinhos anos de caminhada. Eu fiz parte de um grupo de Quarto Caminho que estuda os ensinamentos do Gurdjieff, do Georges Ivanovich Gurdjieff, que era um grande também pensador da condição humana e propôs vários exercícios de atenção plena, de autoobservação, e ele, aí sim, ele é o cara que trouxe, por exemplo, para o Ocidente o conhecimento do Eneagrama, que eu fui estudar também. Não o Eneagrama do Gurdjieff, que é o Eneagrama transcendental, mítico e tal, mas o Eneagrama aplicado à psicologia, que é o Eneagrama moderno, contemporâneo, como foi desenvolvido pelo Oscar Ichaço e pelo Cláudio Naranjo. A ferramenta é maravilhosa como processo de autoconhecimento. E aí posso dizer que apliquei para mim, foi tão impressionante o poder de autoobservação e de entendimento das minhas sombras, principalmente, que eu resolvi estudar aquilo. E aí fui estudar com gente muito importante, muito interessante. Eu estudei com o David Daniels, que era médico em Stanford. Ele é o cara que, junto com a Helen Palmer estava no tal grande primeiro encontro sobre Eneagrama contemporâneo, que foi em 1970, no deserto do Atacama. Ela estava lá. Quem estava lá também, olha que coisa louca, que eu fui descobrir isso depois, o John C. Lilly, que é o cara que inventou os tanques de isolamento sensorial, e a gente vai falar dos tanques depois. Ele estava nessa reunião dos anos 70. Então você vai vendo que as coisas vão se juntando. E eu estudando, aí fui fazer a formação, conheci um cara maravilhoso, que vocês talvez lembrem dele também, o Urânio Paes, que foi o cara Paes, claro. Homem do Eneagrama. O Eneagrama no Brasil, e hoje ele é um cara do Eneagrama no mundo. Ele está morando em Londres já há alguns anos e ele tem uma parceria com uma outra pessoa na Califórnia. Eles têm um instituto onde eles falam a vida do Urânio é Eneagrama. E com ele eu tive a oportunidade de aplicar Eneagrama em várias empresas e fazer trabalhos em equipes e perceber o poder de transformação da ferramenta, né, de geração de tolerância, de empatia. Então vocês veem que, no fundo, mas assim, eu continuava muito, né? Aí bateu um dia que eu, por uma necessidade, pelas minhas perdas ao longo desse meu estilo de ser muito intempestivo, eu comecei a ter que realmente olhar para mim de um outro jeito. E a meditação entra na minha vida, já tinha entrado em momentos, nunca foi seguida, mas aí ela entra de vez como uma prática diária que eu faço há seguramente quase 30 anos, de dedicar alguns minutos toda manhã e toda noite para poder aquietar a mente. E, de alguma forma, o objetivo não é melhorar como pessoa, não é nada disso, porque não dá para esperar essa meditação. Não sei se o AG concorda comigo, mas o grande objetivo é treinar a possibilidade de perceber que você está indo no caminho do piloto automático, dos pensamentos. Então, quando você percebe que você não está, aí a volta para a respiração é a hora que você está dando chance para ganhar aquilo que eu digo que eu ganhei ao longo desses anos todos, que foram 2 segundos na minha vida. 2 segundos que me permitem, antes de reagir, pensar um pouquinho e escolher uma atitude. Eu queria fazer uma provocação para vocês dois
de duas naturezas, tá? A Provocação primeira sempre. natureza é porque eu estava ouvindo uma psicóloga há 1 ou 2 dias atrás, e ela estava comentando sobre o crescimento da tristeza e dessa ansiedade que a gente está tendo dentro de casa na quarentena. E ela comentava agora sobre a segunda doença, que são as doenças psicológicas desse tempo todo fechado. Mas ela dizia, comparando isso com o consumo mais acelerado de medicamento, que isso não é, no grau em que ele se encontrava, uma pandemia. As pessoas não deviam tratar isso como doenças. Essas coisas podem vir e podem ir. E eu fiquei muito impressionado, porque eu falei, de fato, tristeza pode vir, pode ir, uma ansiedade pode vir, pode ir. E parece que essas coisas são as doenças do século, né? Como é que essas ferramentas tratam isso? Como é que é o impacto disso para vocês? Vocês que têm essa disciplina, que praticam atenção plena, mindfulness, e outras práticas que a gente vai explorar aqui. Deixa eu te São dar um todas exemplo pessoal. lícitas, né, pessoal? Não, e algumas ilícitas, mas deixa eu te dar um exemplo pessoal aqui que eu sempre tomei. Deixa eu ver, há pelo menos 15 anos eu tomo medicamentos para depressão e ansiedade. Em novembro do ano passado eu parei de tomar e não tomo até então. Tá? Entender que os ciclos emocionais existem é o primeiro passo. Você está triste, isso vai passar. Tá? Que é um dos ensinamentos, né, que é da impermanência. As coisas não duram para sempre. A partir do momento em que você fica triste 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, ele se torna crônico, vira uma situação crônica, isso precisa ser dado uma atenção especial. Tá? Eu nunca advoguei o uso da meditação como o único recurso para tratar de sintomas crônicos de saúde. Tá? Ele é sempre utilizado em paralelo com a medicina, tá? Com a ciência e a medicina. Então, o uso da prática de meditação, ele faz, por exemplo, há um estudo que diz que o estresse aumenta a percepção da intensidade da dor em até 9 vezes. Tá? Então, você sente dor e isso te causa um estresse, porque você está sentindo dor e isso eleva a sensação da dor na sua mente. Eu uso a meditação para interromper esse processo de estresse e a sua dor voltar para um patamar gerenciável, mas ela não vai embora, porque a meditação não vai tratar disso. Tá? Ela vai ajudar você. Eu comparo a saúde mental, a meditação, o gerenciamento de estresse como perder peso. Tá? A gente sabe que para perder peso é fácil. É só fazer exercício e comer bem. Só que a quantidade de pílulas para emagrecimento que se vende hoje no mundo é um absurdo. Por quê? Porque é fácil. Tá? Você toma a pílula, você não precisa fazer esforço nenhum, você perde a fome e por isso você não come. Meditação é a mesma coisa, você precisa ter um certo esforço, você precisa ter uma certa dedicação. Isso precisa entrar na sua vida, isso precisa ser parte, como escovar os dentes de manhã. Como a gente vive numa sociedade imediatista em que a gente quer o resultado agora, né? A pílula te traz isso, o remédio te traz isso. Você precisa se dar um pouco, você precisa se esforçar um pouquinho para você conseguir o que você quer. Você sabe, Agenor, que é muito interessante isso que você falou sobre todos os impactos que a gente recebe, porque é muito barulho, né? E para a gente sair desse barulho, você vê, a gente está na gravação aqui, aí às vezes eu esqueço, então logo no início eu tiro, na verdade, eu nem abaixo, eu desligo meu e-mail aqui, eu tiro o meu celular de perto, eu tiro o som e viro o celular, porque senão ele vai ficar, né? As mensagens aparecem também. Quer dizer, eu tenho que tirar todas essas distrações para poder estar aqui. Para mim, quando eu penso em atenção plena, em meditação, em mindfulness, sabe, vem essa disciplina de você conseguir
realmente se concentrar e conseguir prestar atenção e viver, talvez, como você falou, o presente. Não o futuro nem o passado. A palavra-chave, disciplina. Né? Disciplina. Puxa, mas eu não tenho 20 minutos para meditar, eu não tenho 15 minutos para meditar. Eu falei, bom, se você não tem 15 minutos para cuidar de você, para quietar a sua mente, então você está precisando meditar por 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. Quer dizer, a relação é essa. Porque se você cria esse espaço na tua vida, né, e cria isso de uma forma a que isso seja recorrente, e aí o AG matou também, é como escovar os dentes. Isso é incorporado na sua rotina. Você é meio automático. Você já vai lá e faz, e o benefício é cumulativo. Você não vai sair no mesmo dia com alguma sensação, né? Não é isso a meditação. A meditação é cumulativa. Ela é uma prática de disciplina, quietação mental e o exercício de se perceber. E perceber e voltar para a respiração ou para o mantra. Tem vários tipos aí de meditação. Só quando eu assumir esta necessidade de olhar para mim é que eu venci a inércia da acomodação. É comodismo mesmo. É falar, não, para depois. Essa coisa da procrastinação, ela vale para tudo. Vale. E a gente olha para qualquer coisa da nossa vida. Né? E quando a gente fala das interrupções, e aí eu devolvo para o nosso âncora, as interrupções estão aqui, ó. Isso aqui é o Weapon of Mass Destruction, ou arma de destruição em massa. O Bruno acabou de falar que ele limpa o ambiente. Isso é a primeira premissa para você, por exemplo, ativar o estado de flow, que a gente não falou, mas vai falar em algum momento. A premissa é criar um ambiente onde você não tenha interrupções. Por quê? Porque ao não ter interrupções, você vai construir concentração, foco, disciplina, autocuidado, né? Olhar para você, autocompaixão. Também. Eu acho que é impossível eliminar as distrações em primeiro lugar. Vamos partir desse pressuposto. Buda dizia que existem três motivos para o sofrimento. Tá? A rejeição, quando você se vê em contato com algo que não é agradável, você rejeita. A adição, né? Quando você está em contato com algo que é agradável, você quer para você de qualquer jeito. E a ignorância, né? Que permeia essas duas situações. Não é uma questão de você rejeitar a distração e nem você viciar nas distrações. É você aceitá-las, mas você optar que você não vai nem rejeitar e nem engajar com esses estímulos, né? E poder levar a vida como você quer que seja levada, e não como a sua mente ou os estímulos dizem que você tem que levar. Essas coisas que eram tidas como coisas esotéricas, elas estão entrando dentro das empresas. Algumas empresas já perceberam. Eu estava mexendo aqui, o primeiro livro que eu li, Search Inside Yourself, que é uma coisa muito interessante. Então, algumas empresas, e esse cara é impressionante, porque ele ganhou uma verba, ele trabalhou com os maiores gurus de mindfulness e meditação e médicos que comprovavam os efeitos dessas experiências no cérebro e nos ganhos que as pessoas tinham. Bom, a minha pergunta para vocês é, quando vocês falam da curiosidade de vocês, principalmente o Cadu, quando conta as histórias dele, eu fico imaginando quanto tempo ele conversou comigo, eu não dava a menor pelota. Tudo bem, eu sou engenheiro, eu sou mais racional, essas coisas batiam na minha orelha e falava, cara, isso não combina com esse mundo corporativo. Então, eu sou o exemplo de um cara que durante muito tempo eu resisti a levar isso para dentro do mundo corporativo. O mundo corporativo está muito necessitado desse tipo de coisa. As pessoas estão muito necessitadas desse tipo de ajuda, porque elas estão indo para remédio. E, de repente, elas podem se controlar e melhorar processos de comunicação, elas podem melhorar a sua performance, como o Bruno estava mostrando, evitando essas distrações e sendo elas mesmas e ganhando mais autonomia. Nós estamos falando de eficiência. Vocês encontram pessoas como eu me encontrava naquele momento e como é que vocês estão vendo essa evolução dentro do mundo corporativo?
Existem algumas empresas que dizem que estão levando meditação e mindfulness para dentro delas, a partir oferecendo assinaturas de apps de meditação para os seus funcionários. Tá? Eu tenho uma pessoa conhecida que trabalha numa dessas empresas e essa pessoa está me contando, porque eu escolho lá a meditação do dia, só que eu fico muito ansioso para ver o resultado, e eu não consigo ver o resultado enquanto eu estou meditando, isso é horrível, então eu parei de usar. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então, existem esses dois mundos corporativos, existem 3 mundos corporativos. O corporativo que não está nem aí para o que está acontecendo, né? O chão de fábrica, vamos fazer, vamos acontecer. Existe o mundo daqueles, nós estamos fazendo, está aqui a sua assinatura corporativa do Headspace, ou do Calm, ou seja lá do que for. Insight Timer é gratuito, você não precisa pagar. E você tem por exemplo, Google, Microsoft, Facebook e outras empresas que contratam médicos, PhDs em neurociência, oferecem para os funcionários um coach de meditação ou de mindfulness, trata a condição de mindfulness sobre 2 óticas, que são as óticas que eu acredito, a ótica individual e a ótica coletiva. Uma melhor comunicação entre os departamentos, certo? Uma melhor performance da sua equipe de vendas, por exemplo. Existem várias aplicações de mindfulness e meditação dirigida à melhoria dos processos corporativos, tá certo? No nível individual, uma das frases que mais circula hoje em dia é eu preciso de equilíbrio trabalho-vida, né? O que a gente chama de work-life balance, né? Essas práticas trazem isso para as pessoas. Você é o mesmo ser humano, seja na vida ou seja no trabalho. Você não dá para separar essas coisas. A brincadeira é a seguinte: você acorda, seu cérebro começa a funcionar e ele para assim que você entra na empresa. Essa é uma coisa. A outra isso era uma crença, isso era uma crença, né? Era. A história da máscara. Da máscara, né? da máscara. Você é o mesmo. Você é a mesma pessoa. Eu acho que a gente precisa estabelecer dentro das empresas, então, e vem das equipes estabelecerem, não só uma área segura, como é o que a gente tem falado muito, você tem que estar numa zona de segurança, você tem que se considerar seguro e tal. Mas eu acho que volta a questão de estabelecer confiança, estabelecer um clima onde não se tenha medo de conversar sobre tópicos que são controversos. Eu queria... o que você falou é extremamente pertinente, mas eu acho que parte de uma questão muito mais essencial, fundamental, anterior a tudo isso. Estava falando sobre isso hoje de manhã, nessa conversa que a gente teve nessa live. A gente não precisaria estar debatendo diversidade, nenhum dos temas ligados a ela, se as pessoas entendessem que as primeiras 3 palavras, né, da diversidade, as primeiras 3 letras, aliás, é de divisão. Né? Se a gente começasse a entender que nós não estamos divididos, que nós somos a mesma coisa, nós somos fruto da, como diz o Valmir no nosso programa da semana passada, nós somos frutos de material estelar, é a mesma coisa. Então, nós não teríamos que estar debatendo diversidade se a gente entendesse que nós somos o mesmo, nós somos a mesma coisa, nós fazemos parte da mesma essência. Né? Então, essa é uma questão que, de uma certa forma, destacar, que é uma pena que a gente tenha esses debates. São importantes, são fundamentais, mas se a gente não tivesse faltado na aula de que nós somos iguais, talvez a gente não tivesse passando por... Mas eu queria, pedindo aqui a colaboração de vocês, para a gente voltar para a questão do mindfulness dentro das empresas. Como me cabe como ofício. Eu queria complementar só o que eu estava falando, que é o segundo ponto que eu ia falar, é justamente isso. O Bruno falou uma coisa extremamente importante que eu acho que tem que estar na pauta de qualquer líder consciente hoje. A criação de espaços seguros, de acolhimento, de segurança emocional para as equipes. Isso é fundamental. Então, eu ia reforçar esse ponto dele, que tem a ver com o que você está cobrando da gente, né, chefe? Que é falar de mindfulness nas empresas. E aí eu pergunto para vocês, que espaço é esse?
Quando alguém fala, olha, eu vou praticar atenção plena, então vamos lá, vocês me convenceram, tá bom? Vocês me convenceram, esse negócio é importante, eu quero trazer isso para a minha empresa. Tá? E eu estou convencido, eu realmente estou convencido, eu só não sei como fazer para colocar. Que espaço é esse? É um espaço físico? Vai lá, é o cantinho da meditação, é o cantinho do mindfulness. Como é que vocês veem isso se alguém quiser levar para dentro de uma empresa? Existem, como eu volto a repetir, em relação ao meu treinamento, eu tive a chance de treinar com pessoas que faziam sessões de mindfulness dentro de prisão. Tá? Prisão e população adolescente de risco. Eu vou te falar que é muito mais difícil fazer isso nesses ambientes do que dentro de uma empresa. O que eu acho que as empresas deveriam fazer é contratar alguém que seja um mediador para esse tipo de assunto, especializado nesse tipo de assunto. Tá certo? Se você vai colocar 10, 15 pessoas dentro de uma sala, tem que ter técnica para liderar essa equipe. Tá certo? Para fazer exercícios de compartilhar, para fazer exercícios para que você crie um ambiente seguro, para que as barreiras da hierarquia sejam quebradas e para que elas se vejam como seres humanos puramente simples. Tem que ter um moderador, tem que ter metodologia, tá ok? Tem que ter expectativas que devem ser plenamente estabelecidas, tá? Mas principalmente tem que ter vontade. Tá? Não é frescura. Não é. Outro dia eu estava conversando com uma moça que me entrevistou, eu falei para ela: vulnerabilidade não significa fraqueza. A partir do momento em que eu gravei, a partir do dia que eu gravei aquele áudio, coloquei para cima, eu me senti mais forte. Entendeu? Porque eu dei a cara a tapa, eu falei: vamos em frente. No fundo é o seguinte, todo mundo quer, porque como já falamos antes, nós somos a mesma pessoa quando a gente vai para o trabalho. Nós carregamos com a gente as mesmas questões, as mesmas inquietações, as mesmas angústias, os mesmos anseios, os mesmos sonhos. E, portanto, eu quero, puxa vida, compartilhar, eu quero de alguma forma, me sentir pertencendo àquele grupo. Como é que eu construo um ambiente onde as pessoas se sintam seguras emocionalmente, mentalmente? Porque não há produtividade, não há resultado, não há nada se esse grupo não estiver, de fato, coeso de uma forma legítima. Né? E isso é um trabalho de tempo, é preciso construir isso, é um compromisso que as empresas têm que ter. E como vocês falaram aí, algumas empresas já estão abraçando essa ideia porque entenderam que sem isso todo o resto perde o sentido. O que eu queria estar falando antes que é o seguinte: eu realmente acredito que as empresas elas vão sair dessa história, as pessoas que compõem as empresas, principalmente, vão sair dessa história de Covid-19, todo esse isolamento, que nós estamos usando, nós que eu digo sociedade, a gente está usando esse período como um período de reflexão, não tem como. Você está em casa, você está conversando, você está lendo. Eu acho que a gente vai sair diferente dessa história de Covid-19. A gente está se encaminhando para uma era onde a sociedade está pedindo muito mais dessas empresas, das empresas de uma forma geral. O Cadu até está apontando aqui um livro, um pouco para trás, Cadu, para a gente ter o livro... Não, para trás, isso. Que é o livro Sociedade do Cansaço. Então, o Cadu está recebendo... Esse é o nome dele em coreano, por isso que ele está fazendo um merchandising. Existe uma pressão crescente, não só no poder público, quanto também nas organizações privadas, né, por parte da sociedade, querendo que a atuação seja maior que apenas prestar serviços e vender produtos, mas que tenha assim, uma responsabilidade social que não tem jeito. É parte de um novo sistema que a gente ainda não criou, mas que estamos criando. E eu acho que com esse novo sistema a gente vai ter espaço para esse tipo de debate. As empresas que saírem na frente e conseguir... Porque confiança, trust, é uma coisa que você constrói ao longo do tempo.
As empresas que conseguirem sair na frente e construir isso antes vão ser as empresas que vão ter acesso aos melhores talentos, acesso às melhores pessoas e vão, portanto, estar se destacando no mercado. Isso é um programa que tem que ter começo, meio e fim e manutenção, né? Diferente de obras no Rio de Janeiro. Então você tem que ter um propósito, criar grupos ou nichos de trabalho, tá? E progredir. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por que a gente tem tempo para fazer reunião de status toda sexta-feira, tá certo? E não tem tempo para fazer esse tipo de trabalho que é tão importante? As pessoas têm velocidades diferentes, mas é papel do moderador, é papel do facilitador. Facilitador é a palavra. É papel do facilitador equalizar isso. Eu e Cadu já participamos de retiros com 50, 100 pessoas e cada um está numa energia diferente, cada um está numa velocidade diferente. Como eu falei, mindfulness é um estado mental, né? Em que você está relaxado e atento ao mesmo tempo. E você consegue manter o seu foco mental num determinado objeto e consciente de que outras coisas estão acontecendo. Eu costumo comparar mindfulness a você atravessar um salão cheio de pessoas com uma bandeja e uma taça de chá, né? E chegar do outro lado sem que o chá tenha sido derrubado. Então, isso é mindfulness. Práticas contemplativas perpassam por meditação, tai chi, qigong, yoga. Todas essas práticas são práticas contemplativas. Tá uma coisa na lista que o Agenor dividiu com a gente de práticas contemplativas, uma que eu adotei, até porque eu tenho paixão, é a fotografia. E é uma forma de fotografar contemplativamente, que vem a palavra em tibetano, é miksang. Miksang em tibetano é o bom olho. Então, é uma técnica de fotografia que foi desenvolvida por um monge tibetano, o Chogyam Trungpa, e ele passava os conhecimentos dele através de práticas fotográficas com o grupo que ele tinha de seguidores nos anos 70. E isso se transformou uma forma também de se praticar a contemplação através da fotografia. Então, hoje, como a gente tem isso aqui, né, isso também serve para você se desconectar e praticar a contemplação fotografando, com uma grande vantagem. Você se integra ao assunto que você está fotografando, você tem feedback imediato, que é um dos principais gatilhos para ativar o flow também. Então, é uma prática contemplativa. A gente tem um programa, até a nossa consultoria, eu e o Rogério aplicamos, que é chamado Mob Zen, meditação em cliques. Isso a gente conversa outro dia. Eu vou exercer aqui a minha obrigação de terminar o programa. E para terminar o programa, eu quero lançar uma pergunta para os três, tá? Que é: a gente vem numa geração que é uma geração saúde, uma geração voltada para o corpo. E que, sem dúvida nenhuma, com uma série de benefícios. Será que agora a gente entra numa geração de saúde para a mente? Eu tenho certeza, não tenho dúvidas. Eu acho que os sinais são claros. Isso é irreversível, porque os benefícios são irreversíveis. Eu complementaria dizendo o seguinte: eu acho que foi muito bom ter sido a geração saúde do corpo, etc. Então, saúde física é muito importante, continua sendo. Saúde mental e emocional estão na pauta agora mais do que nunca. Já estavam entrando na pauta antes do Covid. Tem uma pesquisa da Willis Towers Watson, que é uma empresa que administra planos de saúde corporativos, e eles lançam todo ano uma pesquisa. A gente assistiu o lançamento dessa pesquisa em novembro do ano passado, onde saúde mental ocupava a 3ª posição do foco necessário das áreas de recursos humanos. Portanto, já estava na pauta. Mas agora, a coisa praticamente se inverteu. É saúde mental, saúde emocional e saúde física, sim. E aí eu diria que isso tudo compõe um nome chamado saúde integral. Nós precisamos estar com tudo isso equilibrado e de forma... Porque também é o seguinte, treina a mente, que o corpo acompanha, mas tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que praticar algum tipo de exercício físico, tem que tomar sol. Quer dizer, tem várias coisas necessárias que continuam ligadas ao aspecto físico. Mas o físico, o mental... Tem que amar muito. Integral. Muito amor. É isso mesmo, o amor é a melhor estratégia. Já diria Tim Sanders. Olha lá, olha o livro.
Pode procurar aí. Pode procurar aí. Não tem minha foto, mas tem meu nome lá. Mindfulness, meditação, ainda é uma coisa nova nas empresas, mas tem uma brecha, já que inteligência emocional não é para entrar com esses recursos nas empresas? Eu acho que sim, faz parte de um pacote todo de conscientização e eu acho até de valorização das pessoas como parte mais importante, ativo mais importante das empresas, né? E eu acredito que, como eu falei aqui antes, será um diferencial, especialmente no mercado, onde a busca pelos talentos se tornará mais competitiva. Porque a partir do momento que você precisa acessar esses talentos, você não necessariamente vai tê-los 100% do tempo sob contrato, mas você vai estar acessando eles e você precisa engajá-los para que eles realmente se sintam parte de um projeto, aí a balança começa, né, o pêndulo começa a ir para o outro lado, a balança se equilibra um pouco mais, as empresas passam a olhar para o desenvolvimento das pessoas de uma forma mais holística. E por conta disso, eu acho que são práticas que serão adotadas cada vez mais, sim. Bom, mas volto a falar. Tem que implementar, planejar, implementar e manter. Não adianta só fazer um evento anual, explicar para as pessoas como se faz, virar as costas. Isso não vai funcionar. Walk the talk. Né? Muito bem. Pessoal, grande tema, grande conversa, tema que vai voltar, evidentemente, porque saúde mental e emocional faz parte do dia a dia. Um beijo em vocês e até a próxima semana. Abraços! Tchau, pessoal! Obrigado Tchau, pela oportunidade. Tchau, Rogério. Um abração, cara. Cadu,